episódio passado, a gente falou sobre o surgimento do conceito de metaverso e as diferentes formas de implementação dele, por meio da internet, em computadores e videogames. E foi justamente nos jogos que essa ideia se desenvolveu mais, até aqui. Ambientes de convivência entre vários usuários simultaneamente vêm desde os anos 90. O RPG online Tibia, por exemplo, completou 25 anos no ar em 2022, com 32 milhões de jogadores cadastrados. O avanço da tecnologia, no início dos anos 2000, permitiu o surgimento de clássicos como The Sims e o Second Life, simuladores da vida cotidiana nos quais você controla o personagem em atividade como fazer compras, cozinhar, estudar, namorar, dormir. Hoje, com internet, computadores, tablets e celulares cada vez mais rápidos, as experiências de interação no metaverso ganharam outra dimensão. Sucessos reúnem pessoas de todo mundo ao mesmo tempo para praticamente qualquer coisa. O Fortnite é um exemplo das potencialidades do metaverso criado para uma comunidade de games. Além do jogo, a plataforma é espaço para shows ao vivo de astros internacionais, como Travis Scott e a Ariana Grande. Outro atrativo é a possibilidade do usuário criar seu próprio universo. O Roblox, experiência mais bem-sucedida da atualidade, explora essa ideia e atrai mais de 45 milhões de pessoas todos os dias. Se fosse um país, a população do Roblox seria maior, por exemplo, do que a Argentina, Espanha, Austrália, Canadá. Foram 41 bilhões de horas de convivência apenas nesse metaverso em 2021. A interação dessa forma, em um ambiente diferente com outras regras físicas, sociais, outras possibilidades e limitações, essa nova interação tão presente dos games dá sinal de seu potencial de atração. Mas será que esse sucesso no uso do metaverso pode ser replicado em outras áreas? Quais os próximos passos da indústria dos games nesse caminho? E hoje eu converso sobre games e a corrida pelo metaverso com Ricardo Justus, que é cofundador e CEO da Árvore, um estúdio de games e storytelling imersivo. E também é expert de realidade virtual e realidade aumentada da Singularity University. Então vamos começar, Ricardo. Obrigada, então, por estar aqui, por ter aceitado o convite. Bom, Ricardo, acho que quando a gente conversa de metaverso, não tem como não pensar no livro que originou essa palavra, né? O Snow Crash, do Neil Stephenson. E lá ele coloca o metaverso inicialmente como um white canvas, né? Um lugar escuro no qual os usuários, aí os participantes, começavam a construir esse mundo virtual do zero. Então, muita gente acaba considerando o metaverso muitos jogos no qual os jogadores constroem esses mundos. Eu queria saber de você, assim, você considera esses jogos metaverso? O que você considera metaverso ou não? E se todo jogo online poderia ser considerado metaverso? Olha, assim, eu acredito, depende muito para quem você pergunta. Esse termo está sendo cooptado e usado para definir muitas coisas, né? Na minha opinião, que eu acho que é também a opinião um pouco, né, do que a própria Meta está seguindo e tudo mais. Não, qualquer jogo não né, categoricamente pode dizer que qualquer jogo, mesmo os online, não são metaverso. Primeiro porque tem um conceito central do que é o metaverso, né, que é uma questão de mundos de estado persistente, né? O que quer dizer isso? Quando você entra numa partida, mesmo online, com outros jogadores de Call of Duty, por exemplo, aquela partida acontece, termina e todo mundo volta para o mesmo estado de antes dela começar, né? Você começa outra, você começa tudo de novo, né? Ela volta para o zero. E muitos jogos online são assim. Já um mundo de estado persistente, você tem um personagem que, dentro desse mundo, que evolui. As coisas que você adquire, você fica com você. Se você vai embora e volta depois, você está no mesmo lugar, o mundo está lá. Se você constrói uma casa, aquela casa está lá quando você volta no dia seguinte, né? Então, isso se assemelha muito mais com um gênero de jogos chamado MMORPG, né? Massively Multiplayer Online Open Games, né? Que é um gênero que existe há mais de 20 anos, né? Há quase 30 anos já, de jogos. Mas, de novo, mesmo esses, né? Esses são meio que a semente do que seria o metaverso. Porque, assim, eu acredito na visão do metaverso interconectado, né? Você não tem vários metaversos, você tem um metaverso. Seria igual dizer a internet. Você não fala essa internet ou aquela internet, né? Então, hoje a gente não está nesse estágio ainda, né? Então, as sementes disso são os mundos de role-playing game, online e tudo mais. Mas, de novo, não é qualquer jogo online que é. O Gabe Newell, que é o fundador da Valve,
ele, que é uma das principais distribuidoras de games do mundo inteiro, né, que fez o Half-Life e tudo mais, ele saiu recentemente falando assim, a maior parte das pessoas que está falando sobre o metaverso não tem a menor ideia do que está falando, e se as pessoas ficam maravilhadas com o conceito de avatar e espaços sociais só porque elas nunca entraram no World of Warcraft ou no Final Fantasy XIV para entender que isso são problemas que foram resolvidos há mais de uma década já, né, dentro desses tipos de games. Então, de novo, tem alguns games que eu diria que são a semente do metaverso, né, mas não todos, certamente. Legal. E me fala um pouco do estágio de desenvolvimento, assim, de metaversos para jogos. Como que tá isso hoje? Então, assim, todas as plataformas hoje que são essas sementes de metaverso mesmo, né? Você pega qualquer uma, do Decentraland, né? As que tem a ver com cripto, né? Do Decentraland, do Sandbox, as que tem a ver mais com interação social em realidade virtual, que nem Altspace, VRChat, Rec Room, essas plataformas, ou mesmo as que surgiram de um microcosmo de jogo, como Fortnite, né? E tudo mais, todas elas têm uma coisa em comum, que elas têm ferramentas de criação embutidas, né? Então, cada uma é aliada a um software separado de estúdio, digamos assim, para você criar, ou dentro mesmo da plataforma você cria o conteúdo e os mundos. Então, quem está criando esses mundos, um pouco que nem você falou, né, o White Canvas, né, da visão do Neil Stephenson, quem está criando esses mundos são os próprios usuários, né? Então, assim, eu acho que tem duas vertentes aí. Tem uma que são essas plataformas que nasceram como plataformas e entregaram as ferramentas nas mãos dos usuários. O próprio Horizon Worlds da Meta é muito assim, para os usuários popularem aquilo com conteúdo, né? E de outro lado, você tem algumas que surgiram de games, né? Como o Fortnite, né? O Fortnite, a ferramenta de construção veio depois. Ele começou como um jogo, ele não começou com nada a ver com o metaverso, né? Ele começou como um jogo de tiro de 100 pessoas ali dentro de uma ilha, um Battle Royale, acontece aquilo, acabou. E aí eles começaram a perceber que as pessoas estavam socializando naquele espaço tridimensional e deram as ferramentas nas mãos dos usuários para criar as próprias ilhas, né? E a partir daí que surgiu esse potencial maior, né? Então, eu diria que ainda falta muito conteúdo. Você encontra muita plataforma que está vendendo terreno, mas que não tem o que fazer nesse terreno, né? Então, assim, eu acho que falta falta o conteúdo, falta ter mais coisas para fazer dentro desses mundos, né? Mas, de novo, isso, conforme as pessoas forem adotando isso, e as pessoas mesmo forem criando os mundos, que vai ficar mais plural e interessante isso, né? Na minha opinião. Ah, com certeza. Mas no caso, assim, a gente tem visto um movimento de grandes empresas do setor de tecnologia apostando nessa ideia de metaverso, né? Mesmo que sejam metaversos voltados para jogos, né? A gente viu aí com a Microsoft no início do ano que pagou quase 70 bilhões de dólares pela compra aí da Activision Blizzard. E aí eu queria saber de você, né? Por que os metaversos, eles teoricamente acabam se desenvolvendo mais nesse universo de jogos? E o que isso pode nos dizer sobre o futuro, né? Apesar dessa visão do meta, de que boa parte das nossas interações sociais, da nossa vida vai estar dentro aí do metaverso, de alguns metaversos, a gente vê hoje ainda isso muito mais popular nos jogos. Você acha que isso vai ser uma tendência, que a ideia é a gente se desligar aí do nosso mundo físico e criar esses outros mundos? Ou a gente vai passar boa parte do que a gente tem aí na nossa realidade física para a nossa realidade virtual? Não, olha, eu acho que primeiro, assim, a compra da Microsoft, da Activision, eles pintaram um pouquinho, né, o Phil Spencer da Microsoft e o Bobby Kotick da Activision pintaram isso um pouquinho falando, é uma compra relativa ao metaverso e tudo mais. Isso aí é um pouco de oportunismo, assim, de querer defender isso, porque, assim, no fundo é uma aquisição de propriedade intelectual de jogos. De novo, dentro disso tem algumas das maiores franquias de games que não necessariamente tem nada a ver com o metaverso, né? Como o próprio Call of Duty, que eu mencionei, tá aí dentro desse rol de propriedade intelectual. Porém, isso resolve um dos problemas chaves que eu estava falando agora há pouco do metaverso, que é de não ter conteúdo, né? O metaverso precisa ter bom conteúdo para atrair pessoas para querer passar tempo lá dentro. Agora, por que isso vem de games? Eu acho que, assim, a aplicação futura, ainda não né? Mas a aplicação futura, para isso virar o metaverso do Neil Stephenson e tudo mais,
precisa ir muito além dos games. Porém, assim, eu acho que é uma questão comportamental até. Como eu falei agora há pouco também, dentro do mundo dos games, você incorporar um avatar, você existir através de um avatar no mundo tridimensional, isso aí é um problema já resolvido. E as pessoas que jogam já é algo comportamentalmente normal, né? As pessoas já entendem o que significa isso. Então é natural que evolua de pessoas que jogam jogos, evolua de um comportamento de games. Mas, de novo, dentro do metaverso do futuro, eu acho que não é assim ainda, tá? Eu acho que a gente ainda está nas sementinhas, né? Mas dentro do metaverso do futuro, você vai poder jogar jogos, você vai poder ir para um planeta se aventurar, você vai poder ir para outro planeta trabalhar, você vai poder ir para outro planeta fazer compras, né? Você vai poder ir para outro estudar, um pouco como é no livro Ready Player One, né? Tem de tudo lá, tem todas as experiências da vida real simuladas lá dentro de formas totalmente diferentes e tudo mais, né? Então, eu acho que esse é o potencial futuro. Mas é natural que evolua de jogos, ainda mais porque as plataformas de todas essas plataformas, mesmo as de interação social, as que estão vendendo terreno em cripto, as que mais têm usuários disparado, né? São as que vêm de jogos, né? Fortnite, Roblox, todas essas que surgiram como plataformas de games, né? Os próprios óculos de realidade virtual hoje são marketeados como consoles de videogame, né? Então, eu acho que é natural que evolua de um comportamento de game para depois as outras aplicações surgirem e aparecerem uma vez que tiver pessoas interagindo dessa forma, né? Mas realmente, para mim, esse é o caminho inicial, mas eu acho que não é o potencial futuro único, né? Eu acho que é o primeiro passo, vem desse contexto e desse caso de uso, porque, de novo, o caso é uma questão de caso de uso, né? Caso de uso para o usuário. O caso de uso de jogos já está resolvido, né? Há 20 anos já está resolvido o caso de uso de interfacear com o mundo tridimensional através de um avatar. Agora, fazer compras através de um avatar não é um caso de uso que está tão bem resolvido ainda. Estudar não é um caso de uso que está tão bem resolvido ainda. Então, é natural que o primeiro impacto seja de jogos e depois esses outros vão, com o potencial disso, e gente já usando e tudo mais, esses outros casos de uso serem desbravados e explorados. E você acha que no futuro a gente vai ter muito desses casos de uso? Ou seja, a gente vai realmente passar boa parte do nosso tempo... Bom, a gente já fica, né, muito tempo online, né, com o celular. Mas você acha que, assim, a gente vai realmente, depois que essas plataformas estiverem mais imersivas, que a gente tiver o áudio resolvido, né, toda a parte áptica resolvida, a gente vai realmente ficar mais plugado aí ao metaverso do que é o nosso mundo físico? Eu acho que mais do que o mundo... Essa pergunta é complexa. Eu acho que mais que o mundo físico, eu espero que não. Mas eu acho que, assim, tem uma questão que por isso que eu digo que a gente ainda está muito no começo e o hype está muito forte em volta, né? Eu acho que para isso ser atrativo e significativo para uma grande parte das pessoas, você precisa da imersão, você precisa de realidade virtual, você precisa sentir que você está interagindo com seres humanos num espaço tridimensional, não através necessariamente de uma tela, né? Através de um óculos de realidade virtual e tudo mais. Mas mesmo os óculos de realidade virtual são tijolões que você coloca na cara ainda, né? Eu estou falando mais para frente, quando forem dispositivos mais ergonômicos, mais fáceis de usar, mais simples, né? Aí eu acho que vai ter um apelo muito grande, né? Porque, de novo, olha essa conversa que a gente está tendo aqui. Eu não estou te vendo de verdade, eu estou vendo uma imagem sua gravada por uma câmera, a gente não está olhando no olho um do outro, a gente não está interagindo em 3 dimensões. Então, se a gente pudesse ter a alternativa de fazer isso, com todas essas questões técnicas resolvidas, seria uma conversa muito mais interessante e memorável para nós dois aqui, né? E para quem estivesse assistindo também, né? Então, com certeza, eu acho que essa barreira vai cair, porque é uma barreira simplesmente técnica, tecnológica, né? Então, ela vai cair relativamente rápido, até com a quantidade de investimento que está acontecendo para isso. Mas isso é uma coisa mais não é hoje, né? Hoje ainda a gente está nesses primórdios, mas já dá para enxergar os caminhos de potencial, né? E, assim, só pra gente finalizar, a gente tem esses óculos, tal, que proporcionam realmente uma imersão muito grande. Parece que a gente tá no espaço, né? Se a gente tiver realmente uma boa imersão, a gente pode ficar horas, assim. Eu lembro que quando eu tinha o Vive, assim, tinha vezes que eu ficava muito tempo e nem percebia, né? Eu quase não sentia falta. Ao mesmo tempo, a gente vê uma enormidade de pesquisas, né? O próprio Zuckerberg ali com a fundação dele que ele tem com a mulher,
né, a Chan Zuckerberg Initiative, eles têm várias pesquisas que tentam, inclusive, colocar essa tela, tipo, já, né, internamente, no olho, tipo, pesquisas mais nessa parte biológica. Então, muitas vezes a gente não vai ter nem esses gadgets pesados, etc. Mas, ao mesmo tempo, né, que a gente tem essa super imersão, tem a parte da realidade aumentada, que eu acho super interessante, assim. A primeira vez que eu usei o HoloLens, eu fiquei pirada, porque realmente essa fusão, né, do que a gente tem aqui no nosso mundo físico com o virtual é super interessante. E quando eu casei, o meu casamento, ele foi passado, digamos, num telão na Arte Sampa. E para mim, a imagem mais legal do casamento era ver as pessoas reais praticamente dentro da igreja, porque os avatares estavam no tamanho real, sabe, na escala humana, e aquilo eu achei sensacional. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente pensa sempre no metaverso, numa coisa de realidade virtual bem imersiva, tal, como que fica a questão da realidade aumentada, ou inclusive da realidade mista? Como que você enxerga que vai ser esse futuro? Eu, pessoalmente, acredito no híbrido, tá? Eu acho que, de novo, ninguém quer, pelo menos a maioria das pessoas, talvez tenha gente que queira, mas a maioria das pessoas não querem abdicar da realidade totalmente. Então, é mais uma proposta de uma dualidade de existência, né? No próprio livro Snow Crash, tem alguns diálogos muito interessantes sobre isso, que em vários momentos do livro a pessoa pergunta, onde você está? E o personagem responde, eu estou no meu escritório. Não na vida real, no metaverso. E vice-versa, essa confusão acontece várias vezes no livro, né? Então, acho que é quase que uma camada virtual em cima da nossa realidade, né? Eu acredito muito quando você fala de realidade mista, assim, eu acredito muito no conceito da virtualidade proposta nos anos 90 pelo Paul Milgram, que você tem um espectro de virtualidade, né? Numa ponta você tem a realidade virtual, que é basicamente você inserido no mundo virtual, e na outra ponta você tem, né, a realidade aumentada, que é o objeto virtual inserindo no seu mundo, e no meio disso você tem a realidade mista, que tem graus diferentes de transparência e tudo mais. Mas, de novo, interagindo de alguma forma com a nosso ambiente físico. A realidade virtual boa, ela não está te alienando totalmente da existência. O teu corpo está lá, né? Você se mexe, você interage com o espaço físico, né? E a realidade mista traz isso para uma outra camada, que é metade das coisas são reais, metade não são, e não interessa para você mais o que é e o que não é, né? Então, eu acredito muito nessa hibridização, e eu acho que o potencial real do metaverso existir está em não a gente abdicar. E, de novo, vão ter casos de uso onde você quer abdicar. Você quer jogar um jogo e quer viajar para o planeta Marte, abdica da realidade e esteja no planeta Marte em vez de estar na tua sala ou numa praia, né? Mas ao mesmo tempo, vão ter vários casos de uso que não, eu não quero abdicar da realidade totalmente. Eu acho que o lado mais interessante está nisso. Os gadgets do futuro, seja, como você falou, né, um negócio implantado no cérebro, que acho que vai demorar muito tempo ainda, mas seja um óculos que nem esse que eu estou usando aqui, que projete imagens ou qualquer coisa do gênero, vão ser provavelmente um dispositivo só que faz realidade virtual, realidade mista, realidade aumentada, e você só escolhe o grau de transparência que você quer ver o mundo dependendo do que você está fazendo naquele momento, né? E eu acho que esse é o potencial, né? O potencial de você interagir com pessoas que não necessariamente estão lá fisicamente, mas ainda ancorado na tua realidade, ou não. Vamos juntos para a Lua agora, e a gente está juntos na Lua. Então, assim, e de repente a gente está fisicamente juntos no mesmo espaço, mas nós dois estamos na Lua. Então, acho que essa hibridização que eu acho que é a mais interessante, eu acho que é o caminho de verdade do futuro, mas acho que tem vários desafios tecnológicos ainda para serem sobrepostos para isso ser uma realidade de fato, né? Com certeza. A gente vive, né, Ricardo, numa sociedade muito retiniana, né? A visão, né? Essa coisa da retina, a visão, ela é muito importante, ela proporciona uma imersão absurda, né? Ainda mais se tiver o som espacializado, isso é realmente sensacional. E para mim, assim, me interessa muito o potencial da realidade virtual, inclusive no que ela pode causar de realmente levar a gente para um outro lugar, né? Então, essa junção da realidade virtual, por exemplo, com a medicina, né?
né? Então a gente tem casos desde pessoas que sofreram queimaduras, né? E que tem né, uma dor muito grande, né? Pela perda da pele, etc. Você coloca essa pessoa, por exemplo, no Alasca, num lugar nevando, né? Como se ela tivesse a sensação de dor, ela diminui, né? Então esses processos de imersão, eles realmente têm um potencial muito grande para enganar o nosso cérebro. Como que você vê também a gente usar não só, né, para games e interações sociais, mas como que você vê o uso dessas tecnologias também em tratamentos ou também em outras áreas, né? Qual que é o potencial dessa imersão? Ano passado, o FDA americano, que é o órgão regulamentador de medicina e tudo mais, aprovou pela primeira vez um tratamento oficialmente de dor crônica na coluna de uma empresa chamada EaseVRX. Aprovou no final, foi no segundo semestre do ano passado. E é um tratamento que a pessoa fica meia horinha usando óculos de realidade virtual por dia, tendo um tratamento meditativo de wellness e não sei o quê, e as pessoas reportam 30% a 40% menos dor, né, crônica, né? Então, assim, realmente tem a nossa cognição, né, os nossos sentidos têm uma força muito grande sobre, né, a nossa fisiologia, o nosso pensamento e tudo mais. Então, assim, sem dúvida nenhuma tem um impacto muito grande em saúde, mas eu iria além, assim, é uma plataforma de interagir com informação, certo? É uma plataforma de computação, né? Então é transversal a todas as indústrias possíveis e imagináveis. De repente, imagina uma sala de aula onde todo mundo está usando um óculos de mixed reality. A professora, de repente, tem poderes mágicos. Ela pode conjurar o planeta Saturno no meio da sala para as crianças interagirem com os anéis. Assim, é um negócio mágico, quase, basicamente, né? Você ganha superpoderes, né? Você realmente ganha superpoderes, né? Inclusive, eu conversei com um pesquisador uma vez que trabalhava na Meta Reality Labs, e o trabalho dele era identificar superpoderes que poderiam ser, né, literalmente superpoderes que poderiam ser habilitados por essas tecnologias, né? Então, de repente, a gente não está mais limitado, né, pelos nossos limites corpóreos e tudo mais, né? Então, e, de novo, é uma forma de interagir com a informação, de interagir entre pessoas. Então, assim, as aplicações vão muito além. O game puxa o barco no início, porque eu acho que é a aplicação que está mais bem resolvida e que também não precisa de tanto, né? Para você se divertir usando, já é bom o suficiente para você se divertir. Já para você curar uma doença, né? Eu acho que leva muito mais tempo e pesquisa e cuidado, né? Então, é óbvio que os games têm muito dinheiro envolvido e tudo mais, então puxa o barco, mas os potenciais são transversais a todas as indústrias: educação, saúde, visualização de dados, produtividade, treinamento, né? Assim, tem N possibilidades, né, de como aplicar essas tecnologias, na minha opinião. Legal, Ricardo. Super obrigada pela conversa e por trazer aí todos esses conhecimentos. Obrigado pelo convite. Em 2020, um estudo sobre inteligência realizado por uma pesquisadora do Imperial College de Londres mostrou uma relação direta entre tempo dedicado a jogos de videogame e a memória, a atenção e o raciocínio verbal de uma pessoa. Por outro lado, a mesma pesquisa reafirma resultados já conhecidos sobre a ligação entre o uso excessivo de dispositivos eletrônicos e a internet, com prejuízo para a saúde mental humana. Vamos então discutir como a imersão proporcionada pelos metaversos criados para jogos eletrônicos podem influenciar o processo cognitivo do jogador. Para isso, recebemos Christian Dunker, psicanalista e professor da USP. Oi, professor, obrigado então por ter aceitado participar aqui do nosso podcast. A gente viu que durante a pandemia, né, com todas as crianças tendo que acompanhar aulas online, a gente viu o quanto que essa falta de interação física, né, social, acabou prejudicando muito o processo de aprendizagem. Eu acho que uma pergunta que fica muito no ar é o quanto que jogos eletrônicos, ou inclusive quando a gente pensa em mundos virtuais, né, os possíveis metaversos, o que eles podem trazer de benefícios e malefícios, por exemplo, para processos cognitivos das crianças, processo de interação social e memória, assim. Como que você vê esse tipo de imersão e de virtualidade nesses processos? Oi, Rita, é um prazer estar aqui com vocês, e esse é um tema de fato candente, novo, onde as pesquisas não têm resultados muito constantes, né, numa mesma direção.
A não ser, por exemplo, o fato de que antes de 3 anos, para crianças muito pequenas, a gente sabe que a exposição a telas é realmente prejudicial na formação do raciocínio visual, visomotor, né, para a formação de algumas habilidades que são importantes, especialmente, né, a condição de foco visual. Né? A gente tem alguns relatos interessantes de crianças que permaneceram durante toda a pandemia em espaços reduzidos, e daí quando vão para uma praça, não brincam, se sentem assim, com vertigem, querem voltar para casa, como se o ambiente fosse ameaçador. Né? Aí você vai ver de perto que a criança ela não consegue entender direito o que é um horizonte, o que é ver um fundo que não termina, e aquilo causa, então, muito, muito temor. E é algo que rapidamente se ajusta também na medida que você vai expondo ela a situações de maior amplitude. Né? Mas, com relação a adolescentes, crianças um pouco maiores, a experiência do metaverso ela pode tanto aprofundar habilidades cognitivas específicas, né, quanto prejudicar principalmente habilidades sociais, de interação, de relacionalidade. Isso vai depender do quê? De como se insere aquela experiência lúdica no contexto de outras linguagens e outros modos de relação. Nunca a gente já tem essa atitude, raramente é o objeto que cria por si só um efeito nocivo. Né? Em geral, a falta de mediação, a falta de conversa sobre o assunto, a falta de experimentação, por exemplo, jogos diferentes, jogos que levam para ambientes distintos, a alternação entre um jogo e uma habilidade ou uma experiência, vamos dizer, mais coletiva no espaço real. Né? Então, a regra é um pouco difícil de ser estabelecida porque cada criança vai ter ali o seu percurso. Né? Por exemplo, vai ter aquela criança que vai jogar em vez de, né? Vai jogar porque ela não consegue estar junto no modo presencial. Aí você tem um problema. Tá? E vai ter aquela outra que vai entrar no metaverso, vai desenvolver, por exemplo, habilidades linguísticas de outras línguas, vai conversar, vai criar clubes, vai derivar dali para uma rede social, vai namorar a partir de um game. Né? Muitos pais que querem intervir, elas querem intervir sem entender direito a conversa, né? O modo de uso, o universo todo que vem junto com o metaverso. Com certeza. E é engraçado isso, porque a gente, muitas críticas, né, que vêm em relação a esses processos de imersão é justamente a alienação que eles criam, né? O quanto que essa imersão ela acaba prejudicando, assim, as nossas experiências no dia a dia? Olha, Rita, a experiência de imersão, metaverso, realmente, né, aquela que cria uma ambiência, ela parece exigir certas propensões, certas inclinações que nem todo mundo tem. Para a gente ter uma imersão como promete ser o metaverso, né, uma imersão de longa duração, né, você vai entrar e ali vai resolver assuntos tanto de trabalho, de estudo, banco, quer dizer, você vai mudar a sua ambiência, né, de trabalho ou de vida. Eu desconfio que existe certa inclinação, certas condições psicológicas mesmo, para a gente aguentar isso e se adaptar realmente a essa alteração assim, de espaço-tempo, de você contrariar muito o que hoje é o nosso padrão cognitivo básico, que é multitarefas, multitelas. Né? A gente está, ao mesmo tempo, seguindo vários processos, né, que vão piscando, vão abrindo pops, e WhatsApps, e e-mails, e isso cria uma espécie de distribuição atencional com a qual a gente já tá lidando. Né? O metaverso, ele não só atrapalha um pouco isso, né, porque você fazer isso dentro do metaverso parece dar mais trabalho, ser mais cansativo, como exige algo mais na nossa experiência
que a gente não gosta. Mas, professor, como que a falta assim, de limites e regras definidas sobre esse comportamento, né, nos ambientes virtuais pode prejudicar ou impulsionar essas novas experiências humanas, aí, que sejam em metaversos de games ou esses metaversos mais de interação, né? Como que, na verdade, assim, até como que a gente cria um pouco esses limites pensando no desenvolvimento humano? Uhum. Olha, muito boa pergunta. Então, eu acho que isso tem que ver com, inclusive, o universo que você conhece e domina, né? Da intersecção entre a arte e a tecnologia, né? A maneira como, no fundo, a gente vai precisar de alguns recursos, talvez novos, para lidar com o potencial eventualmente nocivo das nossas fantasias, né? Então, a gente já experimenta isso quando você dá na mão de uma pessoa um perfil falso. Quando você diz, olha, você pode falar, mas ninguém vai saber quem é você, né? E quantas vezes a gente não observa que vem o pior, né? A pessoa começa a latir, uivar, morder todo mundo, xingar, simplesmente porque a palavra não tem consequência, porque eu não vou ser pego. Essa capacidade de tirar o pior de nós, né, ela é um risco, ela demanda uma aprendizagem, ela demanda toda uma construção, eu vou chamar assim, de ético-estética, né? Não é só a liberdade que você tem. Dá liberdade, as pessoas fazem coisas ruins com a liberdade, no sentido de que vão explorando, né? Vão se deixando, às vezes, vamos dizer assim, galopar pelas suas próprias fantasias, né? Tomara que a gente tenha aprendido um pouco, né, com essa primeira volta do parafuso digital, de que há coisas que não são legais da gente cultivar muito, né? Brincadeiras têm regras, né? Tem regras que são feitas para proteger a gente, tem regras que são feitas para a gente poder explorar melhor isso, né? É interessante porque são outras regras e são outra incidência, né, da norma. Não é aquela que a gente não pode porque o direito não deixa, porque você vai causar mal ao outro, né? Acho que o espaço imersivo ele tem tudo para ser também um espaço, vamos dizer, de construções éticas muito mais delicadas do que a gente tem muitas vezes, né, na brutalização que a linguagem digital também permite. É interessante isso, porque me fez pensar o universo virtual, né? Ele também tem trabalhado muito com escassez, né? Acho que por isso que as coisas não fungíveis, né? E os NFTs, elas estão muito conectadas com a questão da arte, porque a gente está trazendo, né, toda essa escassez que a gente tem no mundo físico pro universo virtual. E aí, assim, para mim é super interessante ver como que as pessoas, elas escolhem estar no metaverso, como elas escolhem os seus avatares, né, o tipo de roupa que elas vão usar, como que elas querem ser vistas. E aí é muito engraçado porque eu casei no metaverso e o meu marido agora, ele tava com a perna quebrada, né, e a gente falou assim, poxa, será que tem uma bota, sei lá, ortopédica, né? Não, as pessoas, você não tem uma, sei lá, cadeira de roda no metaverso, né, você começa a querer ter asas, né, a voar, a se construir, a se mostrar também de outras formas. Acho essa relação super interessante. E até por isso que, assim, eu fico pensando, né, como que esses metaversos dos games, que estão principalmente voltados aí para o público infanto-juvenil, que cuidados que os pais, eles precisam ter com os filhos, né, a partir do momento que eles passam muito tempo nessas plataformas, eles criam mundo, eles criam identidade, como que isso causa, né, poderia causar aí problemas para essas crianças e para esses adolescentes, né? Eu sempre fico pensando, por exemplo, no Roblox, que muita gente fala assim que é a maior plataforma de exploração de trabalho infantil que tem, né? Porque as crianças, inclusive, tem algumas que criam coisas, vendem e estão trabalhando, né, na plataforma. Então, que tipo de cuidado que esses pais eles devem ter a partir do momento que uma coisa cria, né, muita identidade, né, apesar dessa camada aí de fantasia, tipo, começa a ter uma confusão também, né? Uhum. Eu acho que aí são, né, veja como a gente vai reencontrando os clássicos,
né? Sexo e dinheiro, né? São os dois temas em que a gente precisa de um certo cuidado, né? Eu gosto da imagem assim de que antigamente a gente tinha aqueles mergulhadores que desciam a alta profundidade, com batiscafo, que você vê no filme, que você tem que bombear o ar para baixo, e que qual que era o drama sempre? É a descompressão, né? E você sai de um ambiente e vai para o outro. Se você fizer isso muito rápido, você morre, você tem uma embolia, você tem uma trombose, você tem um problema seríssimo, né? Não dá para brincar com esta passagem, né? Eu traduziria essa imagem para assim, que cuidado a gente tem? Cuidado com a descompressão, né? Então, vou decidir morar no metaverso. Cuidado com a descompressão, porque isso vai desacostumar você do verso só, né? Não do metaverso, né? Da realidade presencial. Como é que é feita essa descompressão? Eu acho que em vários níveis, mas tem uma que a gente vê mais frequentemente, que é a descompressão narcísica. Você virou um anjo de asa e tal, só que você não é. Lembra disso? Não vai sair voando pela janela, certo? Então, vai precisar de alguns cuidados, né? Com o uso, com a extensão de tempo, com a passagem de, agora volta, agora vai de novo, né? Com o efeito Matrix, mas aí eu acho que não com mais condicionantes, né? Então, que tipo de avatar você usa, né? Por exemplo, no campo da arte, a gente está vendo isso, né? São milhões num gatinho que, tá bom, é único porque é escasso, mas será que não está faltando um pouco de curadoria para, essa FTN vai, com a chance, né, dele ter uma permanência dentro do mercado, né, da negociabilidade, ou nós estamos, de novo, diante de um universo muito novo em que muitas pessoas se machucam. Lembra do Orkut? Né? A gente teve que parar, porque tinha que ter ali um outro nível de conversa. Né? Lembra do Face? A gente está aposentando ele. Por quê? Porque a gente vai sentindo necessidade de regras informais, né? E ética. Isso, no começo, vai demandar experimentação, conversa e descompressão. Com certeza. Obrigada, professor, pelo papo, foi ótimo. Obrigado, você está sempre assim, te parabenizando pelo trabalho pioneiro, pela maneira aí única como você combina os versos e metaversos, né? Obrigada, professor, sempre bom falar com você. O MetaCast vai chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia e não perca o próximo episódio. A gente vai falar sobre metaverso e o mundo dos negócios. Com a minha apresentação, Rita Vu, esse podcast foi produzido pela Maremoto para CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Rita Vu e Lucas Scherer. Produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weiber e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Manuela Menezes. Você também pode ouvir o MetaCast CNN no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.